Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Jesus, divino amigo, queremos nesse instante rogar a Tua presença em nossas vidas. Queremos te pedir, Mestre, que Tu permitas que em Teu nome, que em nome de André Luiz e Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome dos Espíritos que governam a humanidade sob a égide de Jesus, e sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por iniciada esse Evangelho no lar dessa segunda-feira, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Queridos companheiros e companheiras, bom dia, votos de muita paz, de uma semana repleta de paz, amor e felicidade, acompanhada de saúde, muita saúde para todos nós. Que Deus nos abençoe. Eu preciso me redimir, porque no culto, no Evangelho de ontem, eu acabei não lendo a página. Foi uma falha imperdoável, mas aconteceu. Espero que não vire uma rotina, né? Não esqueçam, meus irmãos, de dar o like, não esqueçam também de acionar o sininho aqueles que não acionaram e de compartilhar com aqueles companheiros, aqueles que possam. Esse pedido se deve ao desejo que temos de que mais companheiros venham a acompanhar o Evangelho e possa, de repente, estar fazendo o Evangelho no seu lar também, vibrando pela paz da humanidade. Na manhã de hoje, nós vamos ler o livrinho Minuto de Sabedoria, do nosso Carlos Torres Pastorino, onde ele vem tratar de um assunto muito interessante, porque existe toda uma indústria de informação de decifração de sonhos. E muitos de nós ficamos assim, presos a isso, a esse fato, decifrar o sonho. E muitos me perguntam, muitos companheiros no trabalho e tal, se eu acredito nos sonhos. E aí agora dei de mão nessa mensagem que poderá servir para algum de nós, se não para todos. Diz-nos o Carlos Torres Pastorino: não se impressione com seus sonhos. Isto poderia levá-lo a extravagâncias ridículas. Viva acordado no bem. Se os sonhos serão belos e bons, se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade, mas não se deixe levar pelas interpretações supersticiosas. Procure sempre o lado bom das coisas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva. Tem pessoas que sonham e passam a viver aquela situação como sendo uma realidade, porque ela sonhou isso ou aquilo, então vai acontecer isso ou aquilo porque ela sonhou. E às vezes acaba tomando atitudes, como Carlos Torres Pastorino nos fala ali, ridículas. Nós precisamos aprender a vivermos acordados no bem. Quando eu vivo no bem, os meus sonhos são bons. Não tenhamos dúvida disso. Então, que nós aprendamos a discernir o joio do trigo. O sonho, que nada mais é do que o momento da emancipação da alma,
onde o espírito se liberta parcialmente do corpo e vai ter no mundo espiritual, em alguns momentos, algumas vezes, quando retorna ao corpo físico, ele guarda algumas impressões. Quando não, ele não as guarda. E é muito comum nós ouvirmos dizer, ou até mesmo nós dizermos, eu sonhei. Só não lembro com o quê. Porque aquilo que nós vivenciamos lá do outro lado não é ou não será útil para nós naquele momento. Então, da mesma forma como a espiritualidade sobre a égide de Jesus faz com que nós tenhamos o abençoado esquecimento de vidas anteriores, também é feito conosco em relação ao sonho. Agora, quando aquele ensinamento vivido do outro lado pode vir a ser útil para nós de alguma forma, aí nós lembramos. É preciso lembrar que ele diz que vivamos acordados no bem. Eu preciso estar vinculado a um trabalho do bem. Eu preciso fazer o bem. Eu preciso pensar bem para que os meus sonhos sejam bons. Isso é fundamental. Porque quando nós muitas das vezes assistimos um filme antes de dormir, um filme não muito legal, qual é a impressão que nós levamos quando adormecemos? O corpo adormece e eu continuo sendo eu. Eu estava vivendo aquele sonho ali. Vivendo aquele filme, melhor dizendo, perdoe-me. Matou, morreu, guerra, enfim, tragédias. É bem possível que à noite eu sonhe com coisas equivalentes. Porque eu estou vindo dali, daquele ambiente. Porque eu não tenho dúvidas, meus irmãos, minhas irmãs, de que nós passamos a fazer parte da equipe de um sonho, de um filme. Quando eu assisto o filme e que eu presto atenção naquele filme, eu estou me mancomunando com aquelas forças que ali estão presentes. Isso é que é o problema a ser analisado. E muitos de nós não acreditam nisso. Acham que isso não é verdade. E aí acaba que ele leva para o outro lado, na hora que adormece, o corpo leva aquelas impressões. Que nós saibamos buscar o trabalho no bem, para que sonhemos bem e que não nos preocupemos com sonhos. Outros sim, com a nossa realidade, a nossa vivência. Isso é que nós precisamos ficar atentos, ligados. Ok, meus irmãos? Vamos orar? Que tal nós orarmos para termos melhores sonhos? Lembrei-me aqui agora desse filme, André Luiz, Nosso Lar. Imaginemos nós como é que nós ficamos depois de assistir Nosso Lar. E aí vamos dormir. Podemos sonhar com coisa a mais? Não. Só vamos sonhar com coisas boas. A psicosfera na qual nós estávamos envolvidos, ela nos favorece. Meus irmãos, vamos orar? Juntinhos? Vamos? Então vamos. Hoje nós vamos orar pedindo pelos nossos irmãos nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários em seus leitos de dores. Ai, meu Pai, mas queremos pedir
por aqueles irmãos lá do hospital bombardeado. Oh, meu Pai, sê com aqueles companheiros. Permita, Jesus, que os teus falangeiros possam assistir aquela pleiade de espíritos atingida por aqueles mísseis, aquelas bombas, aquilo tudo. Oh, meu Deus, tenha piedade desses espíritos, embora sabemos nós que cada um de nós recebe o que precisa. Sabemos que quando erramos, sozinhos, somos levados a corrigir sozinhos. Porém, quando fazemos o erro em grupo, somos convidados a ter um aprendizado também em grupo. E acredito que seja isso que tenha acontecido. Mas eu rogo a Ti, Mestre amado, juntamente com esses espíritos amigos que nos acompanham, que se apiede daqueles irmãos, dos que foram e dos que ficaram, dos seus parentes, seus amigos. Sê com todos, Jesus. Queremos Te pedir, Mestre amado, pelos governantes das nações belicosas, que eles possam, Jesus, pensar melhor, ter um trisco de lucidez e possam entender que só o amor que Tu nos ofereces, Jesus, é capaz de nos salvar. Só Ele. Queremos Te pedir pela nossa juventude, Mestre amado, por esses que serão amanhã, os homens do amanhã. Te pedir que Tu possas abençoar os nossos lares, mas Te abençoa também aqueles companheiros que momentaneamente estão na rua, não têm lares. Te pedir pelos lares daqueles companheiros que vivem em desarmonia, se desentendendo, que eles possam se entender, Jesus. Queremos Te pedir pelos manicômios, onde estão irmãos nossos, Jesus, passando por provações duras, que eles possam ser assistidos. É a nossa súplica. Queremos Te pedir, Jesus, pelas crianças, pelos velhinhos desamparados. Te pedir, enfim, Jesus, por toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Que todos possam, Mestre querido, ser assistidos por Ti e pela Tua falange abnegada de espíritos benfazejos. E queremos Te pedir, Mestre amado, que Tu permitas que em Teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e André Luiz, que em nome dos benfeitores da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós interromper esse Evangelho e o retomarmos na manhã de amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, amigos espirituais. E muito obrigado também a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Que Jesus possa nos abençoar. Que tenhamos uma semana de paz, de amor, de alegrias e de felicidades. Desejo para cada um de vocês um enorme beijão no coração de cada um de vocês. Muita, mas muita paz.